Saudações glotófilos, saudações glotófilas. Hoje eu venho trazer aqui um texto do fabulista latino Fedro. Ele nasceu ali pelos lados da Macedônia, perto da Grécia, foi escravo em Roma e liberto do imperador Augusto. Ele escrevia fábulas. O entendimento que a gente tem de fábulas hoje em dia talvez seja aquele de bichos falando, talvez por influência do francês La Fontaine. Seria uma coisa infantil, do coelhinho, da vaca, do lobo com o cordeirinho, e tem a lição de moral, mas fica como se fosse somente o bicho, como uma representação deles mesmos às vezes. Sem essa percepção de que eles estão falando de pessoas e de seus erros. Isso é bem mais claro na origem, lá atrás, com o modelo latino e grego. Aqui, por exemplo, com o Fedro, vocês podem achar tudo isso também. Tem as histórias das rãs, grous, coelhos, cobras, serpentes, né? Lobo, cordeirinho e tal. E às vezes até de um modo mais cruel, essa do lobo e do cordeiro. E é questão de que são personagens escondidos. Na verdade, ele estava falando muito do cenário político da época. A serpente, alguém perigoso, o lobo, alguém astuto, o cordeirinho, o povo, vamos dizer, pode ser uma personificação tanto do povo quanto de alguém inocente sendo perseguido. É sempre isso. Não seriam leituras, inclusive, recomendadas para crianças, né? Exige um nível de entendimento um pouquinho além. Hoje, aqui, venho trazer uma que tem esse título aqui bem explicativo, De Vitis Hominum, que seria sobre os vícios dos humanos, dos homens, né? De Vitis sobre os erros, sobre os vícios dos homens. Aqui o título acima, como vocês estão vendo. Liber quartus fabula decima. Dependendo de qual editor vocês vão procurar, pode ser que a fábula esteja como 9 também. Isso aí é uma questão de escolha editorial mesmo. Mas está no livro 4. Nisso não precisa ter problema não. Pode procurar no livro 4. Mas pode ser a 9 ou a 10. Aqui do lado, vamos apresentar o senhor Júpiter aqui do lado, ou Zeus, né? Ele tem uma função a cumprir aqui no texto, então já fiquem sabendo que acima está ele, olhando tudo. Aqui do lado tem o Atlas, ele é só um convidado mesmo, não é que ele esteja fazendo parte dessa fábula. Mas como se trata de carregar alguma coisa, então achei interessante colocá-lo aqui. E vamos voltar aqui então. No começo do texto, vamos lá pelo primeiro verso. Procurando aqui, por exemplo, quem está fazendo o que aqui? Vamos procurar o sujeito dessa frase. O sujeito está aqui olhando para nós aqui do lado, senhor Júpiter. Então, Júpiter na frase escrita está aqui. Júpiter. Agora se perguntem o que o Júpiter faz. Se ele é o sujeito, ele tem que fazer alguma coisa aqui. Ele não está sofrendo uma ação, mas praticando. O Júpiter imposuit. Ele impôs, ele colocou. O que? O que sofreu essa ação de colocar aqui? 2 peras. É muito importante essa expressão aqui, 2 peras. São 2 sacolas, 2 bolsas. Onde que ele fez isso? Nobis, em nós. O em está aqui neste verbo aqui, ó, imposuit. Imposuit é composto de in, mas pono do verbo por. Então, pôs em, colocou, né, em alguma pessoa, depositou. Então, sentido da frase, Júpiter impôs, depositou 2
sacolas em nós. Ele colocou, né? Sobre nós. Ele lançou, jogou. Isso aqui é o verbo dare, na verdade. Mas aqui ele tem o sentido de lançar, de jogar na pessoa a coisa que vai estar aqui, que é o quê? Que é as peras que estão lá em cima, né? Peras. Dedit repletam. Repletam aqui está fazendo referência a peras lá em cima, só que peras está no plural. Aqui vai ser repletam, unam peram repletam, que vai ser uma sacola somente. Mas aqui está tudo subentendido isso. Depois a gente vai ver um texto em prosa em que tudo isso fica mais claro. Então ele lançou uma cheia dos próprios vícios. Isso aqui está ligado a uma outra. Repletam propris vitis. Repletam propris vitis. Onde que ele fez isto? Post tergum. Post tergum. Então o que ele fez? O Júpiter, ele jogou uma sacola, um alforge cheio dos próprios vícios nas costas, nas nossas costas. É o nobis que está aqui em cima, nós, nobis. O que mais que ele fez? Ele pendurou, na verdade, uma pesada, uma o que pesada? Peram, gravem. E por que ela era pesada? Porque ela estava cheia dos erros alheios. E onde é que ele colocou isso? Se a outra aqui em cima ele pôs post tergum, não seria no mesmo lugar. O que ele fez então? Colocou ante pectus, diante do peito, no tórax, né? Diante da pessoa. E o que isso faz então? É questão dos vícios humanos. No que isso vem dar? Qual que é a moral aqui dessa história, dessa fábula? Vamos aqui, ó. Acre poderia ser entendido por isso, por esse motivo. De hacre. Por esse motivo, videre, ver. Quem vê alguma coisa. O que não vemos? O que vemos, aliás? Nostra mala. Nostra mala aqui são nossos males. É até curioso porque peras é sacola e aparece a palavra mala, mas aqui é só uma coincidência com o português, não é a mesma coisa não. Nostra mala aqui seriam nossos males, nossas coisas más, né? Nostra mala. Non possumus. Non possumus quem aqui? Nós. O nós de sempre aqui, ó. Tá o nobis aqui, né? E aqui embaixo também é a mesma coisa, só que é nós non possumus. Mas em latim não é preciso colocar o pronome pessoal, a mesma coisa do português. Você não precisa ficar falando o tempo todo nós podemos. Você pode falar simplesmente podemos. Em latim, a mesma coisa. Non possumus, não podemos. Então, voltemos aqui. Acre, por este motivo, ver nossos males, non possumus, não podemos, certo? Mas ao mesmo tempo que não podemos ver os nossos, o que acontece? Se um está na frente e o outro atrás, o que acontece? Você vê o da outra pessoa, não é isso mesmo? Então aqui, ó, ali simul. Deixa eu apagar aqui um pouquinho. Ali, os outros. Simul aqui é um advérbio, né? Ele logo que, os outros logo que, delinquent. Qual a palavra que vocês lembram disso em português? Delinquente, né? Delinquente é quem? Quem comete um erro, um mal feito, um crime, um delito. Então os outros, logo que os outros erram, cometem um erro, o que acontece? Somos, nós aqui de novo, né? Subentendido,
somos censores. Nós nos tornamos censores. Nós, os julgadores da pessoa, não é mesmo? A gente julga a pessoa porque conseguimos ver somente as coisas boas nossas, nossos males colocados às costas, não conseguimos ver. Vamos voltar aqui agora, tentar apagar o texto, voltar de novo para ver aqui novamente. Agora vocês já conhecem o vocabulário? Talvez fique... Talvez não, vai ficar mais fácil com certeza. Vamos lá de novo. Como é que é o título do texto? De vitis hominum. A respeito ou sobre, acerca dos erros ou dos vícios dos homens, dos humanos, dos seres humanos. Aqui é simplesmente a localização dele, Liber Quartus, Fábula Décima. Liber Quartus, Fábula Décima. Autor, vamos pular cá embaixo, é o Fedro, né? A gente está falando de um texto do Fedro. Vamos começar de novo lá na primeira frase, primeiro verso. Quem fez o quê? Júpiter impôs, colocou em quem? Em nós, o quê? Duas, só um momento, colocou o quê? Duas peras. Júpiter impossuit duas peras nobis. Pera aqui. Lembra o que significa? Júpiter colocou em nós duas sacolas, dois alforjes. Alforjes fica mais bonito, mas peras também é uma tradução dessa palavra, não tem problema. Dedit. Lembram o que eu falei que é o dedit? É o verbo do, que é o nosso verbo dar em português. Só que em latim, quando ele era usado aí com movimento, esse tipo de ideia, ele significava lançar, arremessar. Então Júpiter o quê? O que ele fez? Ele lançou repletam. Repletam, o que é? É o peras que está lá em cima, mas vocês lembram que eu falei que tem que ser o singular. Unam peram repletam. Cheia, repletam é a mesma coisa do português, repleta, cheia. Em português se diz cheio de, em latim também aqui, ó, repletam propris vitis. Ele é um complemento com ablativo, que é um dos casos do latim. Isso aí pode ser explicado depois em outro vídeo. E onde que ele colocou isto? Post tergum. O que mais que o Júpiter fez? O sujeito aqui até embaixo continua sendo o Júpiter. Ele suspended, suspendeu, né? Ele lançou, pendurou, suspendeu, pendurou. Pendurou uma peram gravem, alienis o que? Alienis vitis. Aqui tem os próprios vitis, que são os nossos, e aqui seriam os alienis vitis. A palavra vitis aqui está subentendida também. E onde que ele fez isso? Ante pectus. Ante pectus. Acre, por esse motivo, não podemos o quê? Ver nossos males, nossos erros, nossos defeitos. Mas assim que os outros erram, somos censores, somos julgadores, julgamos essas pessoas. Então aqui, propris repletam post vitis, propris repletam vitis post tergum dedit. Post tergum está aqui. São os nossos próprios vícios. E alienis ante pectus suspendit gravem. Ante pectus está aqui. Se vocês virem que esse está olhando para esse, na mesma direção, e um só consegue ver o que? O erro do outro, né?
alienis ante pectus suspendit grave. Um vendo somente o erro do outro. Não tem possibilidade de ver aqui atrás os seus próprios erros que estão pendurados aqui atrás, posto tergo. Então essa é a primeira parte do vídeo. Nós vamos pular para outros textos que tratam praticamente uma mesma ideia, mas de tradições diferentes. E vamos ver também o texto em prosa. É isso, sigam aí para a segunda parte do vídeo.